O ministro do STF, Alexandre de Moraes, entrou em desespero após uma notícia bombástica que acabou de explodir em Brasília sobre fuga. Atenção, atenção, Alexandre de Moraes entrou em desespero após notícia bombástica que acabou de explodir em Brasília sobre fuga. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa informação. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Agora, neste exato momento, acaba de ser confirmada a notícia maravilhosa sobre Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? A Gazeta do Povo acabou de confirmar aqui essa notícia. Eu vou trazer ela completa nesse boletim para vocês. Como diz o ditado lá no meu Goiás, como diz o meu conterrâneo cantor Leonardo, a notícia não é boa, não. A notícia é excelente. Notícia maravilhosa acaba de ser confirmada sobre Jair Messias Bolsonaro. E é claro, gente, que eu vim na velocidade da luz para trazer essa notícia que eu tenho certeza que é de grande interesse de todos vocês que estão aí do outro lado me assistindo aqui nesse momento. E agora, neste exato momento, gente, tá? Acabou de explodir a maior bomba contra o filho do Lula, o Lulinha. E o clima é de desespero no Lula, no PT e na esquerda, gente, tá? A maior bomba acabou de ser confirmada contra o filho do Lula. Desespero toma conta geral e é claro que eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes para todos vocês. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Que acabou de sair há poucos instantes, agora, há pouquíssimos minutos que eu estou gravando aqui esse vídeo. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, acaba de confirmar a maior bomba contra o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, gente, tá? Acabou. Nicolás Maduro, gente, tá? Donald Trump acaba de anunciar a maior bomba contra o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. E eu tô aqui até agora sem acreditar que isso acabou de acontecer. Eu vou trazer todos os detalhes. Também, gente, tá? Jornalistas, 3 jornalistas de esquerda acabam de anunciar uma bomba sobre o impeachment do Gilmar Mendes, gente, tá? Sobre impeachment de Gilmar Mendes, aquela questão, aquele burburinho todo, aquele estardalhaço. Sim, gente, tá? Jornalistas acabam de confirmar uma notícia bombástica. 3 jornalistas de esquerda acabam de anunciar a maior bomba sobre impeachment de Gilmar Mendes. E é claro que eu vou trazer essa notícia completa, que é notícia muito importante, o Brasil inteiro. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão ficar chocados. Claro, gente, tudo isso e muito mais eu vou trazer a partir de agora nesse boletim para todos vocês. Rapidamente, claro, não posso deixar de convidar todos vocês que estão do outro lado a fazer parte aqui da nossa família. Eu sei que tem muita gente que está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez. Seja muito, muito bem-vindo. Sabe que aqui, para você ser um cidadão bem informado, jamais será escravizado, basta fazer parte aqui da nossa família. Para fazer parte, como é que é? É só se inscrever no canal. Lembrando que para se inscrever aqui é totalmente gratuito, é rápido, fácil, automático. É só você olhar aqui embaixo do seu vídeo, vai estar de cá, vai estar de cá. Tem a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se, ó. Senta o dedinho em cima, rasga o dedinho em cima, senta o dedinho, clica em cima que automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. E agora, gente, faço questão de trazer o melhor. Essa lista, vejam só o que o relator da CPMI acabou de explodir. Contra o filho do Lula. Agora tá explicado por que eles querem proteger tanto o filho do Lula. Assistam, gente. Por isso que eu disse para vocês assistirem esse vídeo até o finalzinho com muita atenção, porque ia valer a pena cada segundo da sua atenção. Não disse isso lá no início do vídeo? É por causa disso aqui. É uma bomba que explodiu contra o filho do Lula agora, gente, há pouquíssimos minutos. Assistam com muita atenção. Vamos dar nome aos bois. Quem se quer proteger? Roberta Luxig. Quem é? Foi ela que trouxe Lulinha para dentro do problema, juntamente com a senhora Daniela Fonteles. Isso é uma vergonha. Quem se quer proteger? Edson Lenzi, outra vergonha. Nós temos que mostrar quem está mentindo, quem está protegendo. Pouco importa se é o filho do presidente da República ou não. Hoje me parece o dia da infâmia nesta CPMI. Eu, como muitos aqui, praticamente todos
temos lado sim, nós temos preferências políticas, mas o que nós não podemos ter é preferência por bandido. Isso nós não podemos ter. Concordo plenamente com o meu antecessor. Chega de buscar votar requerimento sem fundamento. Requerimento sem fundamento tem que ser rejeitado. Mas que vergonha, nós rejeitamos aqui o Santander, quase campeão na lista de reclamações de consignados de aposentados e pensionistas. Foi protegido aqui também o PicPay que o próprio INSS suspendeu por estar metendo a mão no dinheiro do povo mais sofrido. Aqui também foi protegido, minha gente. Que vergonha, o C6, um dos campeões em reclamações de consignados. Ou seja, isso é um dia da infâmia. Tem gente protegendo o sistema financeiro. Vergonha. É agora que nós vemos quem está ao lado do povo ou não. Essa é a verdade. E não foi uma discussão da cabeça do relator. Foi a Senacom e o Banco Central que mandaram para aqui. Aqui não se escolhe na relatoria quem investigar. Essa proteção eu espero que a Polícia Federal não faça. Polícia Federal, cumpra o seu papel. Lugar de quem rouba aposentado é na cadeia. Inclusive, se for do sistema financeiro, tem que ter um olhar especial. Mas aqui está se votando em bloco. E quem se quer proteger? Por exemplo, Ricardo Bimbo recebeu 11 milhões das associações de Sergipe, 2 associações bandidas, Acolher e Universo. E quem é Ricardo Bimbo? Secretário nacional do PT de Tecnologia. Vamos dar nome aos bois. Quem se quer proteger? Roberta Luxig. Quem é? Foi ela que trouxe Lulinha para dentro do problema, juntamente com a senhora Daniela Fonteles. Isso é uma vergonha. Quem se quer proteger? Edson Lenzi, outra vergonha. Nós temos que mostrar quem está mentindo, quem está protegendo. Pouco importa se é o filho do presidente da República ou não. Chega de impunidade. Esse Brasil não aguenta mais. Eu fui procurado, sim, pelos bancos, mas eu disse aos bancos, eu sou um homem de palavra, eu faço entre 4 paredes o que eu faço publicamente. Nós escolhemos um lugar. O lugar é ao lado dos aposentados e pensionistas. Chega de proteção. Chega de proteção. Os bancos falaram que não queriam vir depor e queriam aqui pedir voto para não vir depor. Eu disse que da minha parte eu iria honrar com meu compromisso com o povo alagoano e o povo brasileiro. Para mim, pouco importa se é CEO de banco poderoso. Aqui é local de esclarecimento. Portanto, para mim é uma vergonha essa blindagem. A outra vergonha é deixar um cidadão que recebeu 11 milhões de aposentados e pensionistas roubado do povo brasileiro, chamado Ricardo Bimbo, que está nessa relação aqui, como tem outros na relação, como a Roberta Lux, protegida, e o povo brasileiro passando fome e necessidade, e vendo aqui aqueles que roubaram o dinheiro do povo mais sofrido sendo protegidos. Essa vergonha tem que ser exposta. Por isso é sim. É, muita gente sendo protegida, né, gente? Tá? Muita gente sendo protegida, inclusive o cara lá que denunciou, né, gente, que disse que o Lulinha estava recebendo 300 mil, né, do careca do INSS, que é o tal do Edson, né, que disse que o Lulinha recebeu 25 milhões, né, de propina, dinheiro vindo da roubalheira do INSS. O tal do Edson, gente, era para ser convocado e eles conseguiram blindar, tá? O tal do Edson que denunciou, né, o filho do Lula, foi blindado hoje, gente, tá? Aí, como vocês bem sabem, hoje aconteceu a votação para convocar o filho do Lula para ir lá depor na CPMI, para explicar, né, essas denúncias gravíssimas. Olha, estão dizendo aí, disseram à Polícia Federal que você está recebendo um mensalão, porque eu não vou nem dizer mesada, porque é muito dinheiro, 300 mil reais, é muita grana. Além dos 300 mil reais, né, de mesada, ainda caiu, segundo a investigação da Polícia Federal, desse denunciante, 25 milhões na conta do filho do Lula, o Lulinha. Aí, gente, tá a CPMI fazendo o seu papel, porque para isso que ela foi instaurada, pediu a convocação do filho do Lula. Aí, gente, eles conseguiram blindar, eles conseguiram, não sei como, tá, gente, tá? Não sei como, mas a base do Lula conseguiu proteger o filho do Lula, conseguiu blindar o filho do Lula. Agora, nesse primeiro momento desse pedido de convocação, a oposição não conseguiu. Conseguiram blindar e proteger o filho do Lula. É claro, né, eu disse para vocês que quem tivesse votado contra a convocação do filho do Lula, eu iria trazer para vocês.
Eu vou trazer aqui, gente, a lista de todos os parlamentares que votaram para proteger o filho do Lula. Todos esses nomes que eu vou trazer aqui para vocês, eu vou trazer a lista aqui, ó, completa, tem mais gente aqui embaixo. Todos esses nomes votaram para que o Lulinha não comparecesse e desse explicações ao povo brasileiro desses 300 mil reais de mesada, os 25 milhões que foram delatados ali por uma testemunha. Esses aqui são os nomes, gente, de pessoas que votaram para blindar este que está aqui na sua tela, ó, o filho do Lula. Protegeram o filho do Lula para que ele não fosse convocado na CPMI. Tá aqui a lista, gente, tá? Primeiro, Rogério Correia, gente. Rogério Correia, zero surpresa. Randolfo Rodrigues, zero surpresa. Tudo gente que não queria nem CPMI. Tudo gente que nem queria CPMI. Acho que foram lá mais para blindar mesmo e proteger os do Lula, né? Os companheiros. Jussara Lima, Jacques Wagner, que é o líder do PT no Senado. Elisiane Gama, né? Grande aliada do Flávio Dino. De algumas datas, José Lacerda, Chico Rodrigues, Augusta Brito, Leila Barros, que decepção! Leila Barros, né, ex-jogadora de vôlei, Leila Barros, lá do DF, que vergonha! Como é que você vai explicar isso para os seus eleitores, Leila? Que você blindou o filho do Lula, dentre outros. Que vergonha, Leila Barros, que vergonha, que decepção. Como é que você vai olhar nos olhos dos seus eleitores e vai dar uma notícia dessa? Olha, eu votei para blindar o filho do Lula na CPMI, da roubalheira do INSS. Tereza Leitão, Antônio José Albuquerque. Por que eu estou trazendo aqui essa lista para vocês? Porque se vocês votaram nesses parlamentares, acreditando, né, que eles estavam aí para fazer justiça no nosso país. Tá aqui, ó. Isso aqui é justiça? Isso aqui é justiça? Então preste atenção. Algum desses aqui é algum parlamentar que você votou? É algum deputado que você votou? Antônio José Albuquerque, Kleber Verde, Orlando Silva, aquele famoso lá do projeto de lei da censura, né? Ricardo Aires, Dorinaldo Malafaia, Dagoberto Nogueira, Paulo Pimenta, o grande protetor do Lula, né? Dos companheiros do Lula dentro lá da CPMI, aquele cara que, né? Que é uma montanha que tá ali para proteger, para que nada atinja o Lula. A impressão que eu tenho é que o Paulo Pimenta é aquele cara, aquele soldado que foi colocado pelo Lula na linha de frente para receber todas as pedradas, né? Tá ali para proteger o Lula. E os do Lula, custe o que custar. Paulo Pimenta. Eu descartei você igual um lixo da Secom, né? Lá do Sul, que não tava fazendo nada. Descartei você igual tem coisa que a gente não pode nem falar. Você foi descartado, eu te descartei, mas agora eu preciso de você. Vai lá na CPMI, me protege os meus. E é isso que Paulo Pimenta tá fazendo. Missão dada tá sendo missão cumprida, né? Tá aqui Paulo Pimenta, Alencar Santana e Bruno Farias. E aí, gente? Aqui nessa lista, de lá de cima até aqui, tem algum parlamentar que vocês votaram? E aí? Eu disse pra vocês que eu ia trazer, gente, tá? Tô cumprindo com a minha palavra. Votou pra proteger, pra blindar o filho do Lula, tá aqui a lista. Todos eles votaram para proteger o filho do Lula. Tá aí. Vamos lá, gente, vamos lá, porque agora eu vou trazer aqui 3 informações, 3 matérias de 3 jornalistas de esquerda detonando o ministro Gilmar Mendes. Só que como é 3 jornalistas de esquerda, a informação que a gente tem é que esta informação de 3 jornalistas detonando aí a decisão de Gilmar Mendes sobre a questão do impeachment acendeu um alerta vermelho gigante dentro do STF. 3 jornalistas de esquerda bombardeando o ministro Gilmar Mendes, detonando, esculhambando, esculachando o Gilmar Mendes aí com essa ideia, né, do impeachment. Agora só PGR pode abrir impeachment contra ministros. 3 jornalistas de esquerdas tripudiando o Gilmar Mendes acendeu um alerta vermelho gigante dentro do STF. E vocês vão entender o porquê. O primeiro é o jornalista
dentro da Globo News. Dentro da Globo News, tá? Jornalista, ó, perdeu a graça na Globo. Perdeu a graça na Globo, tá? Estava legal enquanto os alvos eram os bolsonaristas. Acharam que os excessos do STF parariam quando prendessem o Bolsonaro. Só que não, agora escalou. Escalou e os próximos podem ser a grande mídia, pode ser a imprensa, pode ser os jornalistas. Até a Globo, gente, tá? Acordou com relação às decisões de ministros, as decisões monocráticas, né, de ministros do STF. Blogueiro da Lula News fica inconformado, ficou indignado com o Gilmar Mendes. Vejam só. Eu classifiquei a PEC da blindagem dos deputados de imoral e escandalosa. Então, usando a mesma régua, eu digo que a decisão do Gilmar Mendes, eu entendo que a decisão do Gilmar Mendes é imoral e escandalosa. Por quê? Porque a nossa Constituição abre dizendo que todo poder emana do povo. Não é todo poder emana do Supremo Tribunal Federal. Todo poder emana da cabeça de um ministro que um dia acorda e resolve suprimir palavras da lei, suprimir lei, mudar lei. Isso não é a função dele. E quando se dá... E por que é a blindagem? Por quê? Veja a situação atual. Só o Procurador-Geral da República pode agir. Os senadores, que são representantes do povo pelo voto, né, fazendo jus do que a Constituição diz, que todo poder emana do povo, os senadores estão fora. Só o Procurador-Geral. O atual Procurador-Geral foi sócio do Gilmar Mendes no instituto dele. E a indicação deste Procurador-Geral contou com ativa participação nos bastidores do Gilmar Mendes. Então, se disser que isso não é a PEC da blindagem do Judiciário, a PEC da blindagem do STF, eu não sei o que é blindagem. Você, Valdo? Gente, pela primeira vez na vida, não, eu tenho que bater continência. Eu tenho que bater continência. Gente do céu, eu tinha esquecido disso. O PGR já foi sócio, gente, de empresa do Gilmar Mendes. Inclusive, o Gilmar Mendes é que articulou, assim, isso aí eu já tinha dito para vocês. Gilmar Mendes é que articulou nos bastidores para que o Lula indicasse o Paulo Gonet. O Paulo Gonet foi sócio de empresa do Gilmar. Gente, mas o Gilmar Mendes, meu Deus do céu. Eu tô chocada, gente. Mas que cara de pau do Gilmar Mendes. Agora só meu amigo, meu ex-sócio, o PGR, indicado pelo Lula, é que vai decidir se a gente sofre impeachment ou não. Que cara de pau do Gilmar Mendes, gente. Meu Deus do céu. Otávio Guedes, dentro da Globo News, expondo, gente, os planos do Gilmar Mendes para se blindar. Próprio Otávio Guedes, gente, expondo. É para se blindar, é para blindagem. Escancarada, gente. Blindagem escancarada do Gilmar Mendes. Gente, compartilha. E ainda bem que ele tá falando isso aqui na Globo News, na Lula News, porque aqui, gente, os esquerdistas, os eleitores aí adoram a Lula News. Imagina os eleitores do Lula assistindo isso aqui. Que vergonha. Mas não foi só o Otávio Guedes que desceu a lenha no Gilmar Mendes, não, tá? Sobre a questão do impeachment. Malu Gaspar, jornalista de esquerda de carteira, uma das maiores jornalistas de esquerda, em quesito mulher, Miriam Leitão, Malu Gaspar, Vera Magalhães, tá tudo ali no mesmo patamar. São ali as chefe mores, né, das jornalistas esquerdistas que passa pano, né, pra muita coisa. Não deu pra passar pano pro Gilmar Mendes, né, Malu Gaspar? Dessa vez você teve que vir a público, colocar ali na sua coluna que o blindagem por canetadas de Gilmar e Toffoli são golpe no Supremo da democracia. Blindagens por canetadas de Gilmar e Toffoli são golpe do Supremo da democracia. Ou seja, a própria Malu Gaspar fez um editorial
tá? Não vou nem ler aqui porque ela tá detonando, gente, tá? Pro vídeo não ficar muito longo, só pra vocês, é só pra título de informação. Malu Gaspar, olha lá em cima lá, Malu Gaspar, jornalista militante de esquerda, detonou, esculhambou, esculhachou e humilhou o ministro Gilmar Mendes aqui nesse editorial, mas assim, sem dó e nem piedade. Sobrou até pro Toffoli, né? Que nas canetadas aí vem inocentando muita gente lá da Lava Jato, né? Sobrou até pro Dias Toffoli, que recentemente aí, né, dragou tudo que era referente ao Vorcaro, né? Que o Daniel Vorcaro do Banco Márcio para dentro do STF também. Parece, segundo aí alguns juristas, que não sabem, né, o que vão encontrar dentro do celular do Daniel Vorcaro, eles estão, traz tudo pro STF, vamos ficar tudo aqui, e ó, sigilo máximo, ninguém fica sabendo de nada, só os ministros vão ter acesso, ou seja, gente, blindagem escancarada, blindagens canetadas, escancaradas, e agora, como o próprio Flávio Bolsonaro disse lá no início, parece que a imprensa acordou, porque sabe que agora, né, gente, tá? É a oposição que está sofrendo, mas lá na frente é a grande mídia, é os jornalistas, a imprensa que vai sofrer com as decisões, né, monocráticas. Olha, ó, blindagens, pode sofrer com as canetadas dos ministros do STF. Porque é assim, gente, tá? Ah, deu uma canetada, ninguém reclamou. Opa, se ninguém reclamou, beleza. Passa um mês, dá mais uma canetada. Aí dá um burburinho aqui, não, foi pouquinha gente que reclamou. Então tá ok. Dá a terceira canetada, tal. Se não vê a grande imprensa reclamando, gente, os ministros vão só escalando. Daqui a pouco, não existe mais Constituição, existe o STF só do Brasil. Não existe mais parlamentares, não existe mais Congresso, não existe parlamentares, não existe o Poder Legislativo, não existe. Só o Supremo Tribunal Federal, que manda e desmanda, que é o que acontece lá na Venezuela, né? O Supremo do Maduro. Vamos porque tem mais, gente, tá? Agora, eu disse pra vocês que era 3, né? Hoje foi o dia deles esculhambarem com o Gilmar Mendes, gente, tá? O maior jornalista de esquerda, gente, tá? No quesito homem. Esse aqui eu já disse pra vocês. É o maior jornalista. Muita gente fala assim, Fabiana, mas não é o Reinaldo Azevedo? Gente, o Reinaldo Azevedo é um cara que virou a casaca, né? Um dia ele tripudiava a esquerda, tripudiava o Lula, então assim, não é o maior, porque pra mim, gente, igual esse aqui eu nunca vi, não. Josias de Souza, o maior jornalista militante de esquerda do Brasil, quiçá do mundo, desceu a lenha no Gilmar Mendes. Autoblindagem de toga é imoral, despudorada e antidemocrática. É só o começo, gente, tá? Vigora há 75 anos a lei que dá a qualquer cidadão brasileiro o poder de denunciar no Senado crimes de responsabilidade cometidos por ministros do Supremo, que vigora, né? De repente, com um golpe de caneta, gente, o Josias de Souza tá aqui dizendo que o Gilmar Mendes deu um golpe na canetada. De repente, com um golpe de caneta, Gilmar Mendes reescreveu a lei para blindar as togas supremas do risco de sofrer impeachment. A autoproteção é imoral, despudorada, é antidemocrática. Gente, o Josias de Souza tá dizendo que o Gilmar Mendes deu um golpe de caneta, da canetada. Nossa, gente, eu tenho, gente, tá, a convicção de que 99,999% de chance dessa matéria do Josias de Souza cair nas mãos do Gilmar Mendes. Por quê? Trata-se do maior jornalista de esquerda do Brasil. É o Josias de Souza. Vocês têm noção do alerta gigante vermelho que deve ter estourado lá dentro do STF? Gilmar Mendes, eu fico imaginando os outros ministros lá nos bastidores. Gilmar Mendes, pelo amor de Deus, você conseguiu atiçar a ira até de jornalista de esquerda. O que é que você está fazendo com o STF, meu querido? Você está jogando a credibilidade do STF no lixo, no chão, na lama. Eu fico imaginando, será que tem algum ministro que tem coragem de dizer isso pro Gilmar Mendes, gente, tá? É imoral, segundo Josias de Souza, é imoral porque confunde a desejável
supremacia da Suprema Corte com a inaceitável invulnerabilidade dos seus ministros. É despudorada por quem invade a competência do legislativo, a quem cabe a tarefa de fazer ou remodelar as leis. Há projetos no Congresso, é antidemocrático, porque exclui o povo do processo, restringindo ao PGR, que, como diz o colunista lá da Globo News, inclusive já foi sócio, né? PGR, que já foi sócio de uma empresa, aparece lá do Gilmar Mendes, restringindo só o PGR, que pode denunciar ministros do STF. Ou seja, ministros nunca serão denunciados. Tá aqui, ó. Vou nem continuar, gente. O Josias destruiu o Gilmar Mendes. Gilmar alega que a mera ameaça de impeachment pode ser suficiente para intimidar membros do Poder Judiciário. Conversa mole. Gente do céu, Josias. Conversa mole. Gilmar alega que o Gilmar diz assim, a mera ameaça, né, de impeachment pode ser suficiente para intimidar membros do Supremo. Essa foi a justificativa que ele deu para ter dado essa canetada. Aí o Josias de Souza vem aqui e diz, conversa mole, Gilmar. Que conversa mole é essa? Ministro que se acovarda com ameaças precisa mudar de carreira. Sustenta que a intimidação do judiciário cria insegurança jurídica. Lorota. Isso é lorota. Nada produz mais instabilidade do que a invasão das prerrogativas de um poder pelo outro. Nada produz mais instabilidade do que um poder invadir as prerrogativas do outro poder. Não, gente. Não, vou até colocar a fotinho dele aqui. Pela primeira vez, gente, é a primeira vez que eu faço isso. Tem que bater palma. Tem. Não, tem que bater continência. Josias de Souza, pela primeira vez você fez um trabalho que presta na sua vida. Pela primeira vez, Josias de Souza, jornalista de esquerda, de carteirinha, fez um serviço que presta para o jornalismo no Brasil. Aí sim, gente, pela primeira vez. E aí, gente, vocês gostaram? Mesmo que seja do Josias de Souza, gente, eu gostei. Oh, meu Deus. A gente se contenta com pouco. Gente, mas eu gostei. Oh, meu Deus. Aí, Josias de Souza encheu o peito de coragem, pá, foi lá e protegeu a Constituição, protegeu o Legislativo, protegeu o povo brasileiro. Meu Deus, eu tô parecendo uma parlamentar falando aqui, né, gente? Tá aí. Gostei. Vamos lá, gente. Gente, eu tinha separado aqui outras informações aqui pra vocês. Inclusive, gente, tá? Não, eu vou ter que trazer. Notícia boa pro Bolsonaro eu vou trazer. Calma daqui a pouquinho, porque agora o Alexandre de Moraes, gente, que entrou em desespero por risco de fuga. Tem risco de fuga? Vamos mandar pra prisão. Em ato de desespero, tá? Antes que a fuga acontecesse, o Alexandre de Moraes foi lá e mandou pra prisão. Foi o presidente da Alerj, que inclusive eu tinha trazido a notícia para vocês. Fabiana, por que o Alexandre de Moraes decretou a prisão do presidente da Alerj? Por que lá do Rio de Janeiro? Porque, segundo informações, ele tinha medo que ele fugisse. PGE citou o risco de fuga ao defender prisão do presidente da Alerj. A PGR citou o risco de fuga como um dos argumentos para defender ao STF a prisão preventiva do presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, do União Brasil, gente. A prisão, concretizada nesta quarta-feira, foi pedida ao Supremo pela Polícia Federal, sobre o argumento de que o presidente da Alerj teria vazado informações de operação contra o colega deputado estadual TJ Joias. Ou seja, segundo a informação, a prisão foi decretada porque havia risco de fuga. É por isso que ele tomou essa decisão. E agora, gente, eu faço questão de terminar esse vídeo aqui com notícia boa. Como é bom ser portadora de boas notícias, né? E a notícia é boa para o Bolsonaro. Vejam só que essa notícia da Gazeta do Povo, gente, em meio a um mar de notícias ruins, pelo menos aqui uma notícia boa. Proposta no Senado pode ser o caminho mais curto para tirar Bolsonaro do regime fechado. Porque agora, gente, tá?
está sendo feita uma grande articulação, uma grande mobilização de parlamentares dentro do Congresso, principalmente de parlamentares apoiadores do Bolsonaro. Uma grande força-tarefa começou para que Bolsonaro seja colocado em liberdade o mais rápido possível. E o plano para que isso aconteça está aqui. Diante do impasse da Câmara dos Deputados para votar a anistia, o projeto de lei alternativo apresentado pela oposição no Senado, batizado de fim da lei dos exageros, está sendo visto como a via mais rápida. Ou seja, sem perspectiva de votação da anistia, que até agora o Hugo Mota ainda não decidiu, eles estão já partindo para um plano B. É esse projeto, fim da lei dos exageros. Está sendo visto como uma via mais rápida, objetiva e juridicamente segura para reduzir o tempo de prisão dos condenados pelo STF do 8 de janeiro, alcançando também o ex-presidente Bolsonaro. Então, esse projeto, fim da lei dos exageros, também beneficiará o ex-presidente Bolsonaro. O projeto revoga trechos da lei 14.197 de 2021, que incluíram no Código Penal os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A lei dos exageros substitui a Lei de Segurança Nacional, sustentou condenações como a de 27 anos e 3 meses de prisão para o ex-presidente. Se a revogação passar no Congresso e virar lei, Bolsonaro deixará o regime fechado imediatamente. Ele pode deixar o regime fechado muito mais rápido do que a gente imaginava. Então, esse, gente, tá? É o plano B da oposição para salvar o Bolsonaro e tirar o Bolsonaro do regime fechado. A proposta do senador Carlos Viana, que é o presidente da CPMI do INSS, foi protocolada nessa semana, tá? Nessa semana passada, e obteve logo o mínimo de 27 assinaturas para terminar o ritmo de urgência. É urgente, gente, tá? É urgente. Conseguiu as 27 assinaturas necessárias e temos muita urgência na aprovação, gente, porque muita gente está presa. Os generais estão presos, o pessoal do 8 de janeiro, Bolsonaro, tudo lá, gente, tá? Enquanto o Daniel Vorcaro, que tá aí atolado em um possível grande esquema de corrupção que sumiu. Vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. Senador Flávio Bolsonaro rasgou o verbo, lavou a alma do povo brasileiro, disse tudo aquilo que estava entalado na sua garganta, foi para cima de ministros do STF, Gilmar Mendes, dentre outros ministros, e de quebra fez uma revelação bombástica que está prestes a explodir em Brasília. É muito pior do que vocês imaginam. A decisão do ministro Gilmar Mendes sobre a questão lá do impeachment, gente, algo por trás, é muito pior do que a gente imaginava. Só assista que vocês vão entender. Porque você pedir impeachment de ministro hoje virou ato antidemocrático. Cadê os 81 senadores subindo aqui nessa tribuna para se posicionar? Até antes tarde do que nunca, um monte de editorial de um monte de jornal, que alguns já tinham assumido. Olha, até aqui deu. Já conseguimos enterrar o Bolsonaro vivo. Agora deu. Tá na hora do Supremo parar de praticar excessos. Assim, eu não sei qual é o grau de inteligência das pessoas que colocam isso no papel, porque é um reconhecimento. É um reconhecimento dos excessos do Supremo. Público. Não dá mais. Não dá mais. Porque você pedir impeachment de ministro hoje virou ato antidemocrático. Você é acusado de golpe de Estado se você falar que é a favor de impeachment de ministro. E imprensa que está me ouvindo, prestem muita atenção. O que é que vocês não entenderam? Que o próximo a ser internado no manicômio de Itaguaí são vocês. Porque hoje, até antes tarde do que nunca, um monte de editorial de um monte de jornal, que alguns já tinham assumido. Olha, até aqui deu. Já conseguimos enterrar o Bolsonaro vivo. Agora deu. Tá na hora do Supremo parar de praticar excessos. Assim, eu não sei qual é o grau de inteligência das pessoas que colocam isso no papel, porque é um reconhecimento. É um reconhecimento dos excessos do Supremo. Público. E se os caras acordarem de mau humor, vão tomar medidas judiciais contra esses veículos de imprensa. Porque estão atentando contra a democracia. Duvidam? Olha para o lado aqui. Não é retórica, não é narrativa fácil. São fatos. Olha para a Venezuela. Ninguém começa a implantar uma ditadura da noite pro dia rápido. Aos pouquinhos. Vão retirando a nossa liberdade pouco a pouco.
Como querem fazer com a liberdade de expressão na internet, presidente Davi? Não caia nessa falácia de dizer que a internet é uma terra sem lei, porque não é. Eu mesmo já estou processando mais 2 hoje, porque recebi ataques na internet e vão pagar. A justiça demora, mas funciona, principalmente na justiça de piso. Então as liberdades foram sendo tomadas aos poucos. E hoje a gente está aqui no momento, presidente Davi, e me desculpa a sinceridade, Vossa Excelência está coberta de razão. Cadê os 81 senadores subindo aqui nessa tribuna para se posicionar? Não precisa falar pessoalmente para ninguém. Faça um discurso institucional, pelo menos. Tenha a hombridade de vir aqui defender sua própria sobrevivência. Se é que você acredita na política, se é que você está na política para fazer alguma diferença, se é que você está aqui no Senado Federal para defender o seu Estado, as pessoas que votaram em você, tem que estar os 81 senadores aqui nessa tribuna, fazendo uma defesa institucional, porque é o mínimo que se espera se alguém de pessoas que honram a sua cueca. Não dá mais. Não dá mais. E precisou, depois de anos de nós aqui, vou concluir, presidente, nós aqui nos esgoelando, denunciando os abusos. Tem um monte de gente fora do Brasil, exilada, passando fome, nos Estados Unidos, na Itália, na Argentina, no Paraguai, denunciando isso. Precisou chegar na instituição. Agora não dá para falar que a democracia não está ameaçada. Me desculpa. A democracia está ameaçada. Eu espero que o primeiro passo, presidente Davi, seja uma decisão colegiada lá no Supremo que derrube essa decisão monocrática. E outro passo, independente disso, que nós temos que dar. Vamos colocar em pauta os projetos que vão na linha de uma redemocratização do Brasil. Muito obrigado. O recado foi dado, gente, tá? E muito grave, né? Muito grave. Segundo o senador Flávio Bolsonaro, agora é o Congresso e os próximos podem ser os jornalistas. Os próximos podem ser os jornalistas, que podem ser calados. É a imprensa, né, gente, tá? E por enquanto, eu vou confessar pra vocês, gente, eu tô chocada, porque realmente vários jornais, vários jornalistas de esquerda tripudiaram essa decisão do ministro Gilmar Mendes e anunciaram uma bomba, gente, com relação a essa questão do impeachment do Gilmar Mendes. Daqui a pouco eu vou trazer essa notícia completa aqui para todos vocês, gente, tá? E assim, gente, eu prometi para vocês, eu vou trazer aqui daqui a pouco uma lista de todos os nomes dos parlamentares que blindaram o filho do Lula para que ele não fosse convocado na CPMI para explicar aquele mensalão, não é nem mesada, né, gente? É um mensalão de R$300 mil e mais 25 milhões que, segundo aí um denunciante, pingou nas contas, né, do filho do Lula. É uma bomba que explodiu e ele foi blindado hoje na CPMI. Quais são os parlamentares que votaram para proteger o filho do Lula? Quais foram os parlamentares que votaram para blindar o filho do Lula? Vou trazer a lista daqui a pouco, mas